Ali naquele banco de reservas, ele já esteve sentado dezenas de vezes. Nessa partida contra o Gama, ele completou 250 jogos no comando do Ceilândia. Sob o seu comando, o Ceilândia conquistou 2 títulos do Campeonato Candango. A verdade é uma só. A história do Ceilândia e do treinador Adelso se confundem. Em sua partida de número 250 no comando do Ceilândia, sua equipe pouco ameaçou. Conversou com sua comissão, olhou no relógio, pensou. Mesmo com revés, sua marca é bastante expressiva. Então, 250 jogos do Adelso no Ceilândia, velho. Só eu sei lá em casa o trabalho que isso dá. Cara chato, abusado, exigente, se estressa com os irmãos, se estressa com a mãe. No dia que o Ceilândia não vai bem, todo mundo é o culpado. Porra, Adelso, dá um tempo, cara. Deixa a gente também respirar um pouco. Valeu, meu irmão. Parabéns. Falar do Adelso é uma responsabilidade muito grande. Até porque a gente vai falar de um treinador que dedica todo o tempo que ele tem, que ele pode, para o futebol de Brasília, que é uma coisa que a gente engrandece muito quando isso acontece. Ele é o único treinador que dirigiu os 3 grandes do Distrito Federal em Campeonato Brasileiro. Ele já dirigiu o Gama em Campeonato Brasileiro, Nacional, e já dirigiu o Brasiliense e já dirigiu o Ceilândia. Então é um treinador com grandes conquistas, um treinador que muito sério, que tem a seriedade com ele. É um treinador que todo dia que você passa com ele você aprende. É um cara super dedicado, é um cara amigo e acima de tudo é um cara humano, um cara que se preocupa com o ser humano. Então é um treinador que eu tenho muito orgulho de ter trabalhado e estar trabalhando com ele ainda, porque nós já trabalhamos em 2009 no Capital, nós fomos campeões lá, nós já trabalhamos no Gama na Série D, muito difícil em 2011, e estamos aqui hoje no Ceilândia junto. Para mim foi uma alegria muito grande ele ter retornado ao futebol depois de 24 meses fora, e isso nos deu muita alegria e até porque engrandece também o futebol de Brasília com o treinador com o potencial dele. Então, para mim, é uma satisfação muito grande estar do lado dele, trabalhando com ele, quando ele completa 250 jogos. Fala, rapaziada do Ceilândia, aqui é o Liel, como todos vocês conhecem, jogador que passei aqui muito tempo, sempre fui feliz aqui, dessa vez não vai ser diferente. Estou aqui só para parabenizar o professor Adelso, está fazendo 250 jogos aí, nosso pai, nosso chefe aí de todos os tempos aí que a gente participou aí junto com ele. Todos nós sabemos da importância do Adelso aqui no Ceilândia. Sabemos que sem ele, os anos que passou aí, foi difícil o Ceilândia, né? Então a gente tem que parabenizar aí 250 jogos aí para ele aí e dar boa sorte aí nessa nova etapa aí junto com nós aí. Tenho certeza que junto com o Adelso aí a gente vai conquistar os objetivos do Ceilândia. Bom, me chamo Leonardo Roquete, já estou aqui na segunda temporada, né? 15 e 16 e agora mais uma vez vestindo essa camisa. Agradeço o convite da diretoria, né? Também do nosso comandante Adelso, por mais uma vez estar presente aqui com ele. Bom, e falar do Adelso não é simples, né? Estamos falando apenas um dos maiores treinadores aqui do nosso estado, né? Fico feliz aí que ele está fazendo 250 jogos com essa camisa tão importante. É uma marca praticamente imbatível, não sei quem vai poder fazer isso aqui, não sei daqui quantos anos. Quero te parabenizar, professor, por mais essa conquista sua. Sei que não é fácil, espero poder contribuir aí, sendo seu auxiliar mais uma vez, e que você possa sempre ser essa pessoa maravilhosa que a gente aprende a cada dia. Espero aí estar presente mais uma vez aí nessa temporada junto contigo aí. Então, sou o Clécio, vamos falar um pouco do Adelso aí, né? Eu trabalho com ele desde 2007, tive o prazer de conhecê-lo em 2007 e de lá para cá a gente trabalhou algumas vezes, tivemos vários resultados positivos, várias alegrias. Também tem aqueles momentos, né, que não são felizes, mas que carregamos para a vida como aprendizagem. Então o Adelso é um cara que eu admiro bastante, não só como treinador, mas como uma pessoa no dia a dia. A gente sempre procura estar se comunicando, falando um com o outro, perguntando como é que tá as coisas, né? E isso daí é um cara... tudo que eu falar aqui, eu acho que não representa o quanto que o Adelso é pro Ceilândia e pro futebol de Brasília, né? Então, ele está prestes aí a completar 250 jogos com a camisa do Ceilândia. Eu acho que é um cara que tem muito ainda a dar pro futebol de Brasília
e acredito para o futebol do Brasil, né? Porque é um treinador que tem muita inteligência tática, um treinador que sabe trabalhar a equipe, um cara que sabe mexer com o brilho do atleta. E acho que a gente está sendo carente disso daí, né? Um cara que compactua com o atleta, a felicidade e as emoções dentro de campo, né? Eu acho que o Adelson ele tem muito isso no lado positivo, como pessoa e como ser humano. Valeu? Parabéns pelos 250 jogos, professor. 250 jogos do Adelson à frente do Ceilândia são duas histórias que se misturam, do Ceilândia e do Adelson. É uma década à frente do clube, é uma década como dirigente do clube e como treinador do clube. É o treinador que deu as conquistas, os campeonatos que o Ceilândia teve, que teve excelentes participações em Copa do Brasil e em Campeonato Brasileiro. Então são duas histórias que se misturam e que se parecem muito, né? São duas histórias de trabalho, tanto a do Ceilândia quanto a do Adelson. E para nós que estamos aqui desde 2009 à frente do clube, ter o Adelson como treinador é de grande feitio para a gente, de grande alegria. Espero que esses 250 jogos ainda possam ser duradouros, que venham a 300, 350. E não tenho dúvida que pela sua competência, pela sua coragem, sua honestidade no trabalho, grandes conquistas ainda vêm no Ceilândia, com o Adelson de Almeida à frente. Adelson, muito obrigado por 250 jogos no Ceilândia. Bom, estamos aqui com o professor Adelson, treinador de Ceilândia. Completou 250 jogos à frente do Ceilândia. E, professor, 250 jogos à frente do Ceilândia, né? E no geral, né? Quantos jogos como treinador profissional? Olha, é um bocado, né? Eu acho que eu fiz mais 8 jogos pelo Gama na Série D 2011. Fiz mais 14 pelo Brasiliense em 2019, né? Já tinha feito um em 2010 na Série B contra o Coritiba, tinha feito um outro na Série B também em 2007 contra o Gama. Então já está beirando uns 300, né? Se for somar. Então a gente vai ter que somar aí, se chegar nos 300, fazer um especial de 300 como treinador, né? Aí seria 300 jogos como treinador no futebol do Brasília, que eu também acho que é uma marca bem expressiva, né? Um treinador ficar 300 jogos no futebol de Brasília, né? Eu acho que é uma marca a se destacar. Como você começou a sua carreira como treinador? Olha, eu acho que como a maioria, né? No futebol amador, né? Eu nunca sonhei, né? Nem tive a pretensão de chegar ao futebol profissional, né? Então eu acho que por uma questão de necessidade do Ceilândia, na época, no ano de 98, 99, né? O ano que o clube atravessou a sua crise financeira mais séria, até por não ter condições de trazer o treinador, eu e meus irmãos, junto com o saudoso Benito, tomamos a frente do Ceilândia, né? E a partir de 2001 eu já me enganjei nessa missão de treinador profissional. Mas eu realmente comecei como amador e nunca imaginei treinar um time profissional e muito menos chegar à marca de 250 jogos pelo Ceilândia. Você hoje consegue lembrar o total de clubes pelas quais você passou? Eu trabalhei em poucos, né? Até porque eu sempre fui muito fiel ao Ceilândia, né? Mas eu tive na base do Brasiliense durante 4 anos. Depois, em 2009, eu fiz uma 3ª divisão pelo Capital, onde nós fomos campeões também. O Gama e o Brasiliense, né? Então eu acho que 4 equipes, né? Não mais do que isso. Nos bastidores, um amigo nosso falou Luverdense? Não, eu trabalhei na Rio Verdense, que foi a 3ª divisão do Campeonato Goiano, só que era um projeto do Ceilândia, né? Então, como lá tinha um limite de idade, nós fizemos um grupo de jogadores jovens de Brasília para representar a Rio Verdense, mas era um trabalho todo feito em Brasília, no Ceilândia. Ah, então era uma parceria, né? Isso, eles entraram com o nome, nós entramos com a matéria-prima, né, o pé de obra, que é o jogador. E essa marca especial à frente do Ceilândia, fala o seu sentimento dessa marca. Você conquistou os 2 títulos do Ceilândia. Então, Alan, foi igual eu falei, que eu nunca tinha imaginado nem treinar um time profissional. E você treinar o time da sua cidade, ter o privilégio de fazer 250 jogos, né? Porque eu acho que são poucos treinadores no Brasil que conseguem atingir essa marca por um clube. Você fazer 4 decisões de campeonato, né? São 2 vice-campeonatos e 2 títulos conquistados. Eu realmente não imaginava. Se fosse para começar tudo hoje, eu ter que prever essa história ou sonhar, eu acho que eu não teria esse sonho, né? Então eu sou muito grato ao Ceilândia, à cidade de Ceilândia principalmente, por ter
me acolhido, tá? Eu acho que em momento nenhum eu escolhi o Ceilândia ou acolhi o Ceilândia. Eu acho que foi o contrário. O Ceilândia que me escolheu e que me acolheu. Então é uma marca expressiva, fico muito feliz. E na torcida, né, que surja um outro, que possa superar essa marca no futuro, porque a gente vai ficando mais velho, né, vai ficando mais cansado e logo logo a gente vai estar parando com isso aí. Conta pra gente assim um jogo assim realmente assim que te emocionou assim a ponto de descer até uma lágrima, uma partida assim que foi muito memorável você à frente como treinador. Não, eu sinceramente eu não tenho assim um jogo específico para me falar, né? Foram tantos jogos importantes, né? Uns que valeram títulos, outros que foram para livrar de rebaixamento, né? Outros que valeram classificação. Todos tiveram um significado especial, né? Então, é igual nós estamos falando aqui da marca 250. Eu acho que o primeiro foi importante, o jogo de número 250 também é importante e todos que virão terão a mesma importância. Como foi aqueles bastidores daquele Candangão de 2010? Ah, rapaz, aquilo ali eu acho que foi uma coisa que poucos acreditavam. Eu acho que aquele título mudou o rumo do futebol de Brasília, né? Principalmente para quem perdeu, né? Porque depois daquela derrota daquele título lá que o Brasiliense teve para nós, as coisas começaram a desandar um pouco para eles, né? Então aquele ano a gente começou aqui desacreditado. Eu me lembro que eu comecei aqui num jogo, tomamos de 3 do Gama. 3-0 em casa, né? E era praticamente o meu primeiro jogo como treinador profissional. Já tinha feito 2001 a 2003, mas não tinha o mesmo peso que tinha em 2010, já com o Ceilândia todo estruturado. Então, já nos vestiários, já tinha os murmurinhos, né, de trocar o treinador, né, que eu não daria conta, que pouco experiente para a competição. E o jogo seguinte era o Brasiliense. Então, tomei de 3-0 do Gama em casa. O próximo jogo era o Brasiliense e o outro era o Botafogo, ou seja, em tese seria 3 derrotas seguidas, né? Mas então lá no jogo da Boca do Jacaré, eu já contando com essa eminente dispensa minha do clube, chamei os jogadores jovens e perguntei para cada um, me lembro como se fosse hoje, Badiuga, saudoso Daniel também, o William, lateral esquerdo, Edmar zagueiro, perguntei para cada um, dá conta de jogar? Os jovens, todos me disseram, falou, dou. Então eu falei, se eu tiver que morrer, eu vou morrer com vocês. Aí nós fomos pro jogo, empatamos 0-0. E aí eu ganhei uma sobrevida. Viemos pro jogo, terceiro jogo em casa, contra o Botafogo. Ganhamos de 1-0. Né? E aí foi indo. Eu sei que na 8ª rodada, eu já era o terceiro colocado e na virada do turno contra o Gama, no Bezerrão, no sábado de carnaval, nós ganhamos 2-1 e viramos líder. E aí as coisas começaram a mudar. Então, um treinador que não tinha condições, que não dava conta, começou a ter um outro respaldo, tanto da diretoria, como da própria imprensa do futebol de Brasília. Né? E foi daí que a gente começou, pouco a pouco, a desenhar aquele título. Terminamos em terceiro na primeira fase. Né? E aí fomos para o quadrangular semifinal, com Botafogo, Brasiliense, Ceilandense e Ceilândia, onde saía 2 para a final. E aí, num jogo histórico aqui contra o Ceilandense, que nós saímos perdendo de 1-0, viramos para 2-1 com 2 a menos em campo. E nesse dia, com o empate entre Botafogo e Brasiliense, nós carimbamos a vaga para a final contra o Brasiliense. E aí a história final todo mundo conhece, né? Primeiro jogo Ceilândia 3-1, 2-2 na Boca do Jacaré e primeiro título para o Ceilândia e para a cidade de Ceilândia. O que você diz da torcida aqui do Ceilândia, o pessoal, por exemplo, da camisa 13, né? Como é a sua relação com o torcedor do Ceilândia? Então, o Ceilândia já teve mais torcedores, já teve mais torcida no estádio. Hoje nós temos uma pequena torcida, mas muito fiel, que está voltando a frequentar o estádio, voltando a acompanhar o Ceilândia. Eu acho que nesse processo de reestruturação do Ceilândia de 2018 para cá, é muito importante ressaltar a importância dessa torcida da camisa 13, né? Que é ainda pequena, mas muito barulhenta, muito calorosa. E eu acho que se o Ceilândia voltar a ganhar jogos, voltar a ser competitivo, voltar a fazer finais, a tendência é essa torcida crescer ainda mais, né? E aquela torcida que nós tivemos aqui em 2010, 2012, voltar a encher o Abadião, porque futebol sem torcida não tem graça. E sem a torcida do Ceilândia, muito pior. Você também pegou muitos jogadores que também se dedicaram, né? Muitos jogadores que houve uma identificação não só com o clube, mas com você como treinador.
que houve uma ascensão, assim? Fala pra gente. Olha, teve vários jogadores, porque você ganhar 2 títulos e fazer 2 decisões numa década, você não conseguiria se não tivesse jogadores de boa qualidade. Mas eu posso te afirmar com certeza que em Brasília, a maioria dos jogadores que passaram pelo Ceilândia nessa década, todos eles conseguiram uma ascensão maior. Eu vou citar aqui, Mário Henrique, ninguém o conhecia antes de passar pelo Ceilândia. O Gabriel Biba, né, que hoje está no Real, um excelente lateral, passou por aqui, teve uma boa performance também, conseguiu uma projeção do futebol de Brasília. O Wallace, zagueiro, que pouca gente sabe, mas começou no Gama, foi para o futebol goiano, veio para cá, conseguiu uma ascensão boa no futebol de Brasília. O Bajuca, nem se fala, né, porque eu acho que para o futebol de Brasília, a minha história dele se confundem, porque nós trabalhamos junto na base do Brasiliense, viemos para o Ceilândia, trabalhamos no profissional, depois fomos para o Brasiliense, trabalhamos junto também, e outros nomes que eu não me lembro. E a se destacar, eu acho que os 3 dinossauros do futebol de Brasília, Cássius, Alain Delon e Dimba, né? Verdade. Eu acho que são 3 grandes nomes importantes, não só para o Ceilândia, mas para o futebol do Distrito Federal, né? Nome aos quais eu tive a felicidade de trabalhar, de ser campeão com eles, né? E representaram muito para a história recente do Ceilândia. O que a gente pode esperar do Ceilândia de 2021 para o futuro? A minha missão aqui no Ceilândia, um dos motivos de vir para cá, conversei com o Wilson, com o Ari, com o Almir, é a gente fazer com que novamente o Ceilândia seja respeitado. Porque o ano passado, principalmente, foi vergonhoso, né? Tomar de 6, 5, 4 dentro de casa, né? Então isso não condiz com a história e com a tradição do time do Ceilândia. Então a minha ideia aqui, junto com o Ari, com o Wilson, com o Almir, é resgatar esse respeito, né? Fazer o Ceilândia ficar forte novamente. Sabemos que não é do dia para a noite, tá? Seria muita pretensão minha falar que nesse momento o Ceilândia briga pelo título. Não, a gente está tentando fazer um time competitivo, se organizar financeiramente, estruturalmente e, é óbvio, tecnicamente, né, que é dentro de campo. Né, e dentro dessa organização, se nos permitir irmos longe, nós iremos. Mas nós temos os pés no chão, trabalhando com tranquilidade, e o nosso projeto é para 2023, 2024, voltar a fazer uma final novamente e brigar por título. Então, antes disso, se acontecer, será prematuro, não vou mentir para vocês. Mas estamos trabalhando forte, trabalhando firme, e de repente, quem sabe, né? E falar da felicidade de completar esses 250 jogos, feliz por estar sendo reconhecido pela assessoria de imprensa do clube, através de você, né? Então, contente mesmo, né? E espero chegar aos 300, né? Quem sabe daqui a 50 jogos a gente faça outra matéria para comemorar os 300.